agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e, através de um silêncio exterior e interior, vamos nos conectando com esse ambiente de paz, de serenidade, de alegria, de trabalho, de aprendizado. É um momento que nos desligamos do mundo lá fora, daqueles problemas, daquelas situações que fazem parte do nosso dia a dia. É um momento que deixamos de ser personalidade para ser individualidade. É um momento que estamos num ambiente de corpo e alma. Nós e os desencarnados estamos exatamente no mesmo universo dimensional, buscando as mesmas coisas, os mesmos objetivos. E agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos concede a vida, que nos concede o tempo e todas as oportunidades para que possamos evoluir. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, nosso companheiro de todas as horas. Allan Kardec, o nosso codificador, por ter nos trazido uma doutrina que nos consola, que nos esclarece, mas que também nos liberta. A junção da filosofia, da ciência e da religião. Nós somos vistos de forma holística, de forma ampla, de forma imortal. A Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a Raul Teixeira, há tantos espíritos que levam essa doutrina com tanto amor. A todos os trabalhadores do bem, independente do seu rótulo religioso, que possamos reconhecê-los como irmãos, como amigos, como companheiros, que às vezes falam de forma diferente, mas essencialmente a mesma coisa. E que possamos nos juntar no mesmo sentimento e pensamento, vibrando muito amor, muita alegria, fazendo sempre o nosso melhor. E à medida que nós vamos aprendendo um pouco mais, nós vamos dissipando a nossa ignorância e ampliando os nossos horizontes. Que possamos, toda semana, reservar um tempo para cuidar do nosso espírito e dos valores imperecíveis. Que assim seja. Primeira pergunta. Pode começar a primeira pergunta? Não. Vocês trouxeram o equipamento para escalar a montanha ou não? Vai precisar. A bota, a calça, entendeu? O cajado, o boné, a água, entendeu? Se preparem. Aliás, eu tinha avisado, não tinha avisado? Que a gente ia fazer uma escalada e é uma montanha, ok? Então nós vamos hoje começar pela humildade? Não exatamente. A humildade é a primeira virtude. Então, o que é uma virtude? É uma força que age, é um poder que irradia. O que significa uma força que age, um poder que irradia? Ela é natural, ela é espontânea. A pessoa que está desenvolvendo aquilo não percebe, ela não nota. Sabe aquela parte do Evangelho que fala assim, que a mão direita não saiba o que a mão esquerda esteja fazendo? Aí para pensar, né? Mas como que uma não sabe o que a outra está fazendo se as duas estão tão perto? Existe uma explicação. É que nem a direita que está fazendo sabe o que está fazendo. É tão natural, é tão espontâneo que ela faz. Então uma virtude é exatamente isso. Ninguém precisa ficar falando que é honesto. As suas atitudes falam que é honesto. Ninguém precisa ficar se esforçando para isso. É natural. Você nem pensa nisso. Então, quando alguém fala, você é honesto, fica até estranho, porque você não pensa em outra coisa. Então, virtude é exatamente isso.
é uma força que age, é um poder que irradia. E a principal virtude é a humildade, sem dúvida. É a mais difícil, é a principal, é a primeira. Porque todas as outras dependem dela. Todas as outras dependem dela. Sem a primeira, sem entender o conceito da primeira, nós não vamos entender as outras. Lembra que eu comentei com vocês que todos os degraus, todas as virtudes se desenvolvem concomitantemente? Lembra disso ou não? Quer dizer, você está trabalhando uma, mas você também está trabalhando a outra. Mas eu preciso definir qual que eu estou trabalhando para eu focar os meus esforços. Então, a humildade, né, primeira virtude, no nosso início de escalada. Mas a humildade, ela precisa de uma base. Ela precisa de um alicerce. Não dá, vou ser humilde. Alguma coisa tem que me dar o alicerce para isso, a base para isso. Por isso que tem essa setinha para baixo. Que existe alguma coisa abaixo da virtude que eu preciso olhar, que eu preciso ver, que eu preciso sentir, que eu preciso perceber, que eu preciso praticar, que eu preciso reconhecer. Uma vez trabalhado isso dentro de mim, a virtude vem quase que naturalmente. Deu para vocês perceber ou não? E qual é essa base? O que está nessa setinha para baixo? A gratidão. No mundo, né, extremamente comodista, vitimista, imediatista, o mundo as pessoas querem, cobram. De repente você, onde encaixa a gratidão? Não encaixa. Eu vou contar um segredinho para vocês. Eu vou dividir em 3 para ficar mais fácil. Temos o corpo físico, tudo bem? O que um corpo físico precisa para ficar saudável? Tudo que passar pelo sistema digestório e respiratório, ele precisa de alimento. De onde vêm os alimentos do corpo físico? Por 2 canais. O sistema respiratório é mais importante do que o digestório, tá? Nós precisamos desse. Para eu manter um corpo físico saudável, eu preciso de um alimento. Mas que alimento? Tudo que passar pelo sistema respiratório e digestório. Ponto. É uma máquina, eu preciso colocar combustível nessa máquina e o combustível exatamente vem dessas 2 fontes. Tá. Corpo espiritual, que pesa 1000 vezes menos que o corpo físico. É uma máquina que tem órgãos, que tem sistemas, que tem tudo funcionando, que tem a mesma quantidade de células, é idêntico, não falta nada. Só que pesa aproximadamente 1000 vezes menos que um corpo espiritual, mas é uma máquina. Se é uma máquina, ele precisa de combustível. Qual é o alimento do corpo espiritual? Também, tudo que passar pelo sistema digestório e respiratório, porém, ele tem um conjunto de centros de forças ou chakras, já ouviram falar? Que ele também capta as energias por esses canais, ok? Aí você mantém a máquina funcionando. Não que o nosso corpo físico não tenha os chakras também, ou os centros de força, tem, mas é no corpo espiritual que você vê eles bem nítidos, são milhares, mas são representados às vezes em 7, às vezes em 8. Ok? Às vezes em 7, dependendo da linha de pensamento, de estudo, de pesquisa. Também não faz tanta diferença. Tá, mas onde eu quero chegar não é aí. O terceiro, ou o primeiro, estou falando do espírito, da essência, que não tem forma, que não é uma máquina. Do que ele se alimenta? Da imagem e semelhança de Deus. Aí que nós somos a imagem e semelhança. Não temos forma. Imaterial. Vamos falar imaterial e colocar entre aspas. Imaterial. Uma fagulha, uma centelha, uma coisa nesse sentido. Uma mônada. Imagine um brilho. Imagine alguma coisa nesse sentido. Só para ficar mais fácil. Do que essa centelha se alimenta? Sim. Ótimo. Que bom. Que bom. Em que proporção? Aí que está o segredo que eu vou contar para vocês. Eu acho que ele errou na conta, mas já que estamos falando de Deus, talvez ele não tenha errado na conta. O amor. Então a centelha, ela precisa de um alimento. Esse alimento chama-se amor, ok?
só que em proporções diferentes. 70-30, guardem esse número, isso vai cair na prova. 70-30, ok? O que é 70-30? Vocês imaginem um vaso, né, um copo, uma vasilha com uma capacidade de 70 e a outra menorzinha com uma capacidade de 30. Dá para vocês imaginarem isso? 2 vasos, 2 copos, 2 vasilhas, uma maior do que a outra, ok? 70-30. Então a proporção de amor que nós precisamos, 100, claro, mas é 70-30. 70 é o que você compartilha, que você doa. 30 é o que você recebe. E por mais que eu tente receber, e querer e cobrar, é 30, não é 31. Deu para você entender ou não? Você pode ter, um exemplo, 10 carros, 10 casas, 10 fazendas, 10 aviões, 10 tudo, multiplica por 100 se vocês quiserem, 1000 pessoas te amando intensamente, é 30. O pote de receber é 30. Deu para você entender ou não? Por mais coisas que você coloque nele, é 30, não é 31. O pote de doar é 70. Deu para você entender ou não? Então, quando eu só cobro, eu só quero, e exijo, e peço, e não quero saber, e negocio, por mais que o mundo me ofereça, eu sempre serei uma pessoa vazia. Eu sempre estarei com fome, vamos dizer assim. Deu para você entender ou não? Nunca estarei satisfeito, nunca, em hipótese alguma, Eu posso ter tudo que o ser humano pode almejar, é 30. É 30%. Então Deus fez essa colocação. Você precisa de amor, não vai te faltar amor, não vai. Nem que seja um animal que todo dia espere você e lambe a sua cara. Não se preocupe com isso. É um passarinho que vem cantar na janela. Não se preocupe com isso. Não se preocupe em receber. Foque em doar. Então os espíritos que se doam mais, que compartilham mais, são mais felizes. Deu para você entender ou não? Porque eles cumprem o seu papel na criação de doar, de compartilhar. Então, o que é meu realmente que eu posso falar? Não, isso é meu. É tudo aquilo que eu posso compartilhar. Tudo aquilo que eu posso dar para o outro, eu posso dizer que é meu. Deu para você entender ou não? Eu não tenho nada. Absolutamente nada. Eu tenho as minhas aquisições morais e intelectuais. Fato. Deu para você entender ou não? O que eu tenho de patrimônio? As minhas aquisições morais e intelectuais. Só. Já é muito, né? Falo só, mas já é muito. O resto, pessoal, é perecível, tem uma função, tem uma utilidade, tem prazo de validade. Lembra da loja de departamento? Você lembra do exemplo da loja de departamento? É isso. É exatamente isso. Então nós temos que ter todos os recursos materiais, sim, para evoluir como seres humanos. Toda aquela pessoa que fica cobrando e querendo, exigindo, percebam, está sempre vazia. Está sempre vazia. E aquela pessoa ao contrário disso, está sempre procurando ser útil de alguma forma, compartilhar, ser um agente facilitador, está sempre bem. Isso é a gratidão de terceiro nível. Entenderam ou não? Então nós temos a gratidão de primeiro nível, que na verdade é a educação, tudo bem? Já conversamos sobre isso. Temos a gratidão de segundo nível, que também não é gratidão, é reconhecimento. A gratidão de terceiro nível é o agradecer a vida, sem ter uma causa específica. De repente você agradece a vida. Não tem um motivo, você simplesmente se sente grato. E quando que eu me sinto grato? Quando eu passo a doar mais e receber menos. Entenderam ou não? Deus sabia que a gente precisava de amor, claro, evidente, faz parte do nosso alimento essencial, mas a proporção é essa, 70-30. 70-30, ok? Tudo que eu posso compartilhar, tudo que eu posso doar, tudo que eu posso ajudar, tudo que eu posso facilitar, alimenta o meu espírito. Alimenta. Meu espírito é alimentado por aquilo que eu compartilho. Então, o meu alimento essencial não vem do que eu recebo, mas vem do que eu dou. Entenderam ou não? Então, pessoas que se doam mais, são mais felizes.
Mas tem problemas, todos nós temos, não é essa a questão. Todos temos. Vamos trocar a palavra problema para uma outra? Desafio. Tudo bem? Então a gente vai ressignificando algumas palavras. Se eu falar que eu tenho um problema, algo fica pesado, não fica? Nossa, eu tenho um problema. Não. Problemas só são problemas para pessoas problemáticas. Entenderam ou não? Eu tenho um desafio, veja, um desafio. Aí eu começo a trocar também aquela história da vontade e do desejo. Vontade é sempre tempo presente. Desejo é sempre tempo futuro. A possibilidade do desejo não se concretizar é mais de 90%. Eu tenho desejo, fica no tempo futuro. Entenderam ou não? Eu tenho vontade, eu vou fazer o mais rápido possível. Isso é vontade. Perfeito? E o nosso espírito, para completar o segredinho para vocês, é o seguinte. O nosso espírito, ele não tem passado e futuro, tá? Ele só vive um tempo. O tempo presente. Quem vive tempo cronológico é a personalidade, que precisa dessa referência. Nem o nosso corpo físico vive no tempo cronológico. Porque ele reage frente aos seus sentimentos e pensamentos. Então, se você buscar algo de 20 anos atrás e trazer para hoje, para o corpo físico é presente. Repararam isso ou não? Ele não sabe distinguir passado e futuro. Para ele é sempre presente. Então, o nosso corpo físico, que é uma máquina, trabalha sobre impulsos. Esses impulsos vêm dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vêm dos nossos sentimentos. Então, eu posso trazer algo de 20 anos atrás e ser presente. Tanto para o espírito, essência, quanto para o corpo físico. Entenderam ou não? Eu posso estar pensando em algo que vai acontecer daqui 2, 3 anos, para o corpo físico é presente. Então, o espírito, a essência e o corpo só trabalham num tempo presente. Tudo bem? Então, essa é a base. Então, uma pessoa que busca a gratidão de terceiro nível, que não tem um motivo real para agradecer, mas agradece. Uma pessoa que procura oferecer mais do que cobrar. Aliás, toda cobrança fragiliza relacionamentos. Qualquer um, tá? Pai, mãe, irmão, filho, namorado, esposo. Nenhuma cobrança fortalece relacionamento. Não estou falando do diálogo. O diálogo é necessário, claro, sempre. Diálogo é uma coisa, cobrança é outra. Mas nenhuma cobrança fortalece relacionamentos. Só desgastam ainda mais. E a gente cobra. Não é isso? Então veja, a base da humildade vem dessa gratidão e vem dessa noção que nós temos que ter de oferecer mais e cobrar menos. Entenderam ou não? O que nós precisamos, de alguma forma, a espiritualidade, as leis maiores nos traz. É lógico que eu não preciso ficar de braço cruzado, não é isso? O comodismo também é algo ruim. Eu tenho que ir em busca dos meus sonhos, mas entender que vem. Eu preciso me esforçar, mas vem, ok? E nunca é do meu tempo. Nunca é do meu jeito. Repararam isso ou não? Coisa chata isso, né? Nunca é no meu tempo, nunca é do meu jeito. Mas é sempre no melhor tempo e no melhor jeito. É o tempo de Deus, é o tempo do Pai, ok? É o tempo de Deus. Perfeito? Então, humildade. Então, nós vamos falar hoje sobre humildade, que é o primeiro degrau. Mas antes do primeiro degrau, né, nós estamos aqui preparados na base da gratidão. Vocês repararam aqui que isso aqui é um degrau, perfeito? A linha horizontal chama-se estágio, ok? A linha vertical chama-se, pior que está escrito, hein? Ó, estágio, né? E a linha vertical chama-se evolução. Então, sempre a linha horizontal, que é um degrau, uma representação do degrau. Eu estou em um estágio. Então, por exemplo, nós estamos no planeta de provas e expiações, é um estágio. Deu para vocês? Nós estamos em estágio. E temos um processo, só que você não vem aqui e sobe assim. Não existe isso. Tá? Eu venho aqui em linha reta e subo. Não, você tem subdegraus. Esses subdegraus são divididos em pequenos estágios e pequenas evoluções. E aí nesse subdegrau azulzinho aqui, você tem o subdegrau do subdegrau. Deu para você entender ou não? São passos menores ainda.
estágios menores ainda, processos evolutivos menores ainda. Então você tem um degrau e uma evolução. Dentro desse degrau você divide, e dentro desse subdegrau você divide em outros subdegraus. Por quê? Tem que ser gota a gota. Tem que ser um passo curto de cada vez. E aquilo tem que ser repetido N vezes, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Chega um momento que aquilo se torna um patrimônio. Aí você não percebe. Você não sente mais, se torna espontâneo. Então, todo o processo evolutivo ele é feito de estágio e evolução. Então, estamos aqui na humildade. A humildade é um degrau onde você tem subdegraus, dentro dos subdegraus. E você vai subindo um passo de cada vez, ganhando confiança. Ganhando de vez em quando dando uma escorregadinha básica, caindo, levantando, faz parte também. Faz parte. Ok? Mas é um processo muito lento. E as lições são repetidas N vezes, N vezes. Por que elas são repetidas N vezes? Chega uma hora que aquilo se torna inconsciente. Você faz sem pensar. A gente precisa pensar para ser honesto? Tem que levantar de manhã e falar, hoje eu serei honesto? Né? Tem coisa, você já repararam que tem coisa dentro da gente que a gente nem precisa parar para pensar mais, nem nos incomoda mais. Nem nos incomoda, porque já ficou natural, ficou espontâneo, tudo bem? Compensação, tem algumas coisas que a gente tem que estar sempre pensando, analisando, refletindo, caindo e levantando, faz parte, tudo bem? Faz parte, mas tem coisas já dentro de nós que já estão concretizadas, já estão virtudes que já viraram patrimônio espiritual, porque é uma forma figurada, não existe anjos decaídos, tá? Porque para você chegar na condição de anjo, você vai ter que passar pela mesma lição umas 10.000 vezes. A mesma lição. Em épocas diferentes, em momentos diferentes, com pessoas diferentes, mas a mesma lição você vai passar 10.000 vezes. Você só vai sair dela depois que você... Aí você passa para outra. Perceberam? Então é uma forma figurada. São lições ainda que não foram aprendidas, que precisam retornar para aprender. Perfeito? Entenderam então todo o processo, como é que funciona? Mas não vale falar assim, tá? Não precisa ter pressa, temos uma eternidade inteira pela frente. Não precisa falar dessa forma. Temos uma eternidade inteira pela frente, até aí, sem dúvida. Tivemos um início, mas não teremos um fim. Porém, a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a nossa serenidade, a nossa paz de consciência tem a ver com o esforço que a gente faz. Allan Kardec, em uma das suas máximas, fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Esforço. Entenderam? A frase toda se resume em uma única palavra. Não é alguém pronto, é alguém que está se esforçando. Reconhece-se o verdadeiro espírito ou o verdadeiro cristão pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Quando a gente fala em más inclinações, nós não somos seres imperfeitos, nunca fomos e nunca seremos. Somos seres perfectíveis. É diferente o contexto. O conceito é outro. Imperfeito é defeito de fábrica, nós viemos de Deus. Meio complicadinho, vim com defeito. Ok? Então, somos seres perfectíveis, rumo à perfeição. Então, quando nós estamos rumo à perfeição, existem situações que nós ainda não aprendemos e nós vamos patinar naquelas lições por muito tempo, até que você aprenda aquela lição. Entenderam ou não? Conceito de pecado e salvação. Interessante a gente ressignificar o conceito de pecado e salvação. Pecado, desvio temporário de rota. Desvio temporário de rota. Ok? Salvação, voltar na rota. Olha, é um conceito diferente, porque para nós pecado era uma coisa muito pesada, muito densa. Não, tá? Então, de repente, eu saio de uma cidade, vou rodar 100 km para uma outra cidade, sou motorista, tudo bem? Não faço a menor ideia como é que se faz daqui para lá, não sei nem que estrada que vai. O que eu faço hoje? Ligo o GPS, não é assim? O GPS me dá todas as informações.
tudo. Até o que eu não preciso ele dá. Mesmo com o GPS, existe a possibilidade de eu me perder? Vocês já se perderam com o GPS? Com o GPS? O que aconteceu? Olha que interessante, por uma distração, por uma situação, qualquer coisa, você saiu da rota traçada. E olha que interessante, então você cometeu um pecado, recalculando rota, salvação. Não é mais fácil assim? Só que ele não te coloca no destino, já repararam ou não? Ele te coloca mais ou menos aonde você se perdeu, para você entender o que aconteceu. Aí eu volto na rodovia, ando mais 10 quilômetros e me perco de novo. Sim ou não? Quer dizer que em um trecho de 100 quilômetros eu posso me perder umas 10 vezes? O GPS não me julga, não me condena, ele só fala recalculando rota. Não é assim? Tá, mas vocês podem falar assim, mas o carro tem esse dispositivo. Eu falei, tá, nós também temos esse dispositivo, é a nossa consciência. A nossa consciência é o nosso GPS. Toda vez que eu saio de rota, por uma razão ou outra, a minha consciência fala, recalculando rota, quando ela é muito educada. Tudo bem? Quando ela é muito educada, ela fala isso, recalculando rota. Então nós temos, é a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito as leis de Deus, na consciência dos homens. E o pior é que ela está adequada ao nosso momento evolutivo. O que é isso adequado ao nosso momento evolutivo? Porque as leis são as mesmas. As mesmas leis que estão na mente de um Cristo, são as mesmas leis, não existem duas leis diferentes, ok? Estão na mente de alguém que está começando agora no reino nominal. São as mesmas leis. Porém, ela está adequada ao seu momento evolutivo. Deu para você entender ou não? Ela está adequada ao seu momento evolutivo. Então, eu sou, olha, protegido pela minha ignorância. Sim ou não? A pergunta, até que ponto eu sou ignorante? Entenderam ou não? Eu sou protegido pela minha ignorância. Tem coisa que a gente faz até hoje, não temos a menor ideia do que nós estamos fazendo. Vamos responder por isso? Não. Claro que não. Somos protegidos pela nossa ignorância. Mas naquilo que você nem é tão ignorante, você vai responder na proporção da sua ignorância. É justo ou não é? É. Como castigo? Não, nunca, jamais. Não existe punição, existe educação. Então nós temos um GPS de fábrica, é a nossa consciência. E toda vez que eu cometo um ato falho, vamos dizer, com consciência, algo acusa dentro de mim. Recalculando rota. Não adianta justificar, não adianta terceirizar. Vai e resolve o mais rápido possível. Não terceirize. Não justifique. Vai e resolve o mais rápido possível. Por que o mais rápido possível? Porque se você ficar justificando e terceirizando, aquilo vai continuar com você. Daqui 1 ano, 5 anos, 10, e aquilo fica batendo. E você não resolve, continua justificando, até que te gera um transtorno mental. Algo que aconteceu há 10, 15 anos atrás, que você não quis resolver, ou amenizar aquilo. Por isso que é importante, cometi uma falha, o mais rápido possível, tente sanar aquela falha em você. Justificar e terceirizar vou jogar a lição mais para frente. Entenderam ou não? Então as pessoas humildes, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira bem-aventurança, o primeiro degrau, né? O primeiro passo é o passo chamado bem-aventurados, avante, felizes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Existe uma diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus, tá? Não confundam. Ok? Então vamos lá. Isso está em Mateus 5,3. Pobres em espírito, o que significa? O que será que Jesus quer dizer como pobres em espírito? Ou pobres de espírito? Pobre de ganância, pobre de poder, pobre de vaidade doentia, pobre de orgulho descontrolado, pobre de prepotência e arrogância. Então, bem-aventurados os pobres destes sentimentos. Os pobres que não têm esse sentimento, ou se tiver, o mínimo do mínimo.
Bem-aventurado, porque deles é o reino do céu. Porque isso aqui você adquire a humildade. E quando você adquire a humildade, o universo faz assim. Deu para você entender ou não? Aliás, aonde está o conhecimento? Já fizeram essa pergunta? Aonde está o conhecimento? Em todos os lugares, vocês concordam? Eu só preciso acessá-lo. Somente no dia de hoje, que a tecnologia que nós temos hoje está muito mais fácil, inclusive. Muito mais fácil. Mas onde está o conhecimento sobre qualquer coisa? Está em torno de nós. Eu só preciso acessá-lo. Eu só preciso ter vontade de acessá-lo. Lembra a história do lago da sabedoria? Dessa figura de linguagem que eu trouxe para vocês, de um lago enorme, que começa rasinho, com alguns centímetros, e ele vai se aprofundando lá 10, 20, 30, 50, 100 metros de profundidade. E é o lago da sabedoria, acessível a todos. Só que tem um anjo na porta desse lago que vai te fazer uma pergunta. Você tem que estar preparado para responder a pergunta. Veja, o lago está aí, ó. Ele vai falar assim para você: pegue a quantidade de sabedoria que você quiser. A pergunta é: qual é o tamanho do seu recipiente? Você vai levar a quantidade de sabedoria de acordo com o tamanho do seu recipiente. Se você levou uma xicrinha de café, você tem um lago na sua frente, é uma xicrinha de café. Se você levou uma caixa d'água de 500 mil litros, pode levar, ele vai falar. Perceberam onde está o problema ou não? Não é com o lago da sabedoria, não é com o anjo, é uma regra. Você pega a quantidade de sabedoria que você quiser, só que você vai levar de acordo com o seu recipiente, a sua vontade de aprender, a sua humildade em querer aprender. Entenderam ou não? Então a humildade abre o universo, o orgulho fecha. Ok? Então veja, a primeira é a principal virtude, tudo começa pela humildade. A humildade vem de uma palavra de origem latina, chamada humus, que significa terra, que significa chão. Então o que significa a humildade, olhando a estrutura da palavra? É a pessoa que sabe exatamente o seu tamanho. Nem mais, nem menos. Nem anda de cabeça baixa, nem anda com o nariz empinado. Ela anda na linha do horizonte. Deu para você entender ou não? Porque muitas vezes cabeça baixa é orgulho disfarçado, tá? É orgulho disfarçado. Então veja, uma pessoa humilde, ela está com os olhos na linha do horizonte. Ela tem os pés no chão, porque ela sabe o tamanho dela. Ela sabe o tamanho dela, ela sabe as dificuldades, ela sabe as potencialidades, ela sabe as suas facilidades, as suas dificuldades. Ela sabe. Ela não precisa esconder isso de ninguém, muito menos dela. Então, uma pessoa humilde sabe exatamente, ó, ela tem os pés no chão e a mente no céu. Ela tem lucidez. Uma pessoa humilde tem lucidez. Ela sabe exatamente o seu tamanho, quer crescer, quer evoluir, quer aprender, sabe das suas dificuldades, das suas limitações, não se menospreza, não se diminui por causa disso, mas também não se engrandece por aquilo que ela sabe demais. Entenderam ou não? Ela compartilha. Então essas três virtudes, semana que vem nós vamos falar sobre resignação e mansuetude, elas fazem parte de um mesmo conjunto. Elas são consideradas, as três, primeiro nível, a busca interior. O que significa a busca interior? Eu não dependo de ninguém, não dependo de coisa alguma, para eu trabalhar essas três virtudes dentro de mim. Convivo com pessoas, estou em lugares, estou em situações, claro, mas para desenvolver essas três virtudes, começando pela humildade, eu preciso só olhar para mim. Só olhar para mim, ok? É a relação da pessoa com ela mesma. É a fase psicológica do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha tem fases, tem estruturas. Os primeiros 3 degraus, ó, humildade, resignação e mansuetude, 1, 2, 3,
fazem parte da mesma estrutura da pessoa olhar para dentro dela, rever conceitos, ressignificar, entender que a vida não está aí para punir, para prejudicar. Não, muito pelo contrário, a vida está para educar. No mundo existem injustiças, mas não existem injustiçados. Como é que eu encaixo isso agora? No mundo existem injustiças, tá? Não existem injustiçados. Como é que a gente vai encaixar essa frase? Porque a partir do momento que nós estamos num planeta de provas e expiações, tem coisa que tem a ver conosco, sem dúvida, inquestionável, e tem coisa que tem a ver com o meio, que eu estou inserido no meio. E tudo que acontece também tem a ver com o meu crescimento espiritual. Então, no mundo existem injustiças, não existem injustiçados. Por mais que eu não tenha provocado aquela situação, aquilo faz parte do meu processo evolutivo. Até quando eu for um espírito superior. Todos os espíritos do degrau de cima que reencarnaram no planeta Terra passaram por dificuldades e não tinha nada a ver com elas. Aliás, quando vocês forem anjos, tem um anjo aqui não? Dá uma disfarçada pelo menos, ok? Quando vocês chegarmos na condição de anjos, olha, eu vou para aquele planeta, você faz até assim com a mão, né? É exatamente isso. Provas e expiações. Você é um anjo. Você já passou por ele já faz muito tempo. Você vai justamente para ajudar no processo e para se aprimorar ainda mais. Mas não pensem vocês que eles gostam de reencarnar no planeta de provas e expiações, não. Nenhum deles, tá? Porque eles sabem o meio que eles vão encontrar. Aí chega o orientador dele e fala assim para ele: olha, você vai como missionário. A primeira coisa que você vai sofrer é de abandono afetivo. Veja, estou falando de um anjo. Entenderam ou não? Porque é um meio. Eles não são melhores do que isso. São egoístas, são prepotentes, são arrogantes, são vaidosos, são personalistas, são vitimistas, são imediatistas, são consumistas. O que você vai esperar disso? Uns mais, outros menos, mas todos estão nessa fase. Perceberam? Então tem coisas que não tem a ver exatamente conosco, mas como nós estamos no meio, esse meio também nos ajuda a crescer como espíritos. O processo é sempre educativo, sempre educativo. Nunca pense em injustiça. Por quê? Quando a gente fala de Deus, e a questão número 1 do Livro dos Espíritos fala assim, né? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo que existe. Lembram disso? Então, inteligência aí é substantivo. Não sei se vocês já repararam isso, mas a palavra inteligência aí é substantivo, não é adjetivo. Então Deus não é inteligente. Inteligente seria adjetivo. Ok? Ele é substantivo. Então Deus não é bom, ele é a bondade. Deus não é justo, ele é a justiça. Perceberam ou não? Ele é, sempre que eu vou me referir a Deus, sempre substantivo. Questão 23 do Livro dos Espíritos. O que são os espíritos? São os seres inteligentes da criação. Inteligente aí é adjetivo. Todo adjetivo evolui. Deu para você? Ele é inteligente e ele vai ficar mais inteligente. E aí sucessivamente. Então todo adjetivo evolui. Todo substantivo é fixo. Entenderam ou não? Então Deus é a inteligência suprema. Suprema, imagine o que é isso. Causa primária de tudo que existe. Então inteligência. Então ele não é justo, ele é a justiça. Então como é que eu posso falar que está acontecendo uma injustiça? Entenderam ou não? Se nós estamos mergulhados no amor de Deus. Do micro ao macro. Do micro ao macro. Estamos mergulhados nesse mar, nessa vibração de Deus. Então o universo material é moral. Entenderam ou não? Ele não é imoral ou amoral. Ele é moral. Por quê? Como fala Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala assim, que o universo é o pensamento estrutural de Deus. Entenderam ou não? O pensamento é matéria. E é consequência. Se é consequência, não é causa. Se é causa, é o amor. Então, o universo material é moral. Então, nós estamos mergulhados na vibração de Deus. Entenderam ou não?
no amor de Deus. Então não existe injustiça. Nós fazemos parte de uma escola que todos estamos aqui para aprender. Em relação a nós mesmos, em relação ao meio que nós estamos. Tudo bem? E olha que interessante, pobres de ego, ricos de eu. Aqui é a individualidade, aqui é a personalidade. Então, pobres de ego, disso aqui, ó. A gente começa a falar, a gente percebe que existe a vaidade material e a vaidade intelectual. Já ouviram falar disso? A vaidade intelectual é pior do que a vaidade moral. A vaidade material, desculpa. Parece que não, né? Mas é. A vaidade intelectual, ela é muito pior do que a vaidade material. A vaidade intelectual, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Porque pessoas muito inteligentes, muito cultas, elas conseguem nos convencer até daquilo que é errado. Entenderam ou não? Até daquilo que é errado, ela consegue te convencer. Porque ela tem argumentos e contra-argumentos. Então ela consegue fazer de tal forma que faz estragos enormes só com a vaidade intelectual. Então a vaidade intelectual, ela é considerada pior do que a vaidade material. A vaidade material é complicado, mas a vaidade intelectual, até porque as pessoas às vezes se acham muito acima da média, porque conhece isso, conhece aquilo, sabe disso, sabe daquilo. Então elas se acham diferentes, melhores do que as outras pessoas, quando não são. Entendam que nosso processo evolutivo tem momentos que a gente evolui de um lado, tem momentos que a gente evolui do outro lado. O que significa um lado, outro lado? Imagine vocês um pássaro, tudo bem? Que vai alçar grandes voos. Precisa de duas asas iguais, simétricas e fortalecidas. Quase que idênticas, não é isso? Uma asa, moralidade. Outra asa, intelectualidade. Então, século XVIII, XIX e XX, 3 séculos que a espiritualidade investiu muito na evolução tecnológica. A partir do século XXI, XXII e XXIII, a evolução tecnológica vai continuar, mas não com saltos. Só é um aprimoramento do que já tem. Porque serão 3 séculos que a espiritualidade vai investir na outra asa, da moralidade. O que nós temos hoje? Uma asa intelectualidade, muito evoluída, muito forte, e a outra asa retraída. O que está acontecendo? Imagine um pássaro tentando voar com uma asa só. Ele fica virando em torno dele, sim ou não? Por mais forte que ele bata aquela asa, ele não sai do chão. Ele não sai do chão. Então o ser humano do planeta Terra hoje está fazendo isso. Tem muita intelectualidade, muito recurso, muita tecnologia, mas fica virando de volta. Quer falar, Jackson? A vaidade intelectual, ela tem validade, porque assim, se você diz que a pessoa muito inteligente, ela consegue convencer que uma mentira é uma verdade. Exato. E até que tempo essa pessoa, porque na verdade, se uma pessoa vem aqui dotada de bastante inteligência, você percebe que como é que você detecta como é que você detecta que a mentira que ele está falando é uma verdade e me convence que é verdade? Aí vai um dos falsos profetas. Sim. Como é que identifica? Identifica. Então, se você não identificar no primeiro momento, ok? Talvez você não identifique no primeiro momento, porque você fica às vezes maravilhado com aquela inteligência, com aquelas informações. Mas chega num segundo momento que você começa a tentar sentir a vibração daquelas palavras. Deu para você entender ou não? Qual é a essência daquele conteúdo, daquelas palavras. E alguma coisa dentro de você acende a luz amarela, vamos falar assim. Por mais bonito que a pessoa fale, por mais argumentos e contra-argumentos, ela não sente aquilo que ela está falando. Perceberam ou não? E se ela não sente, porque ela tem que disfarçar tudo aquilo, nós menos ainda. Então,
Então, colocar o nosso sexto sentido, a nossa percepção, num segundo momento. No primeiro a gente não consegue, mas num segundo momento você sente aquela que está faltando uma essência. Está faltando uma essência. Porque as palavras carregam vibrações. Vocês concordam ou não? Palavras carregam vibrações. Às vezes as pessoas chegam e falam, meu amor, né? Doeu mais do que tivesse falado uma outra coisa. Porque não são as palavras, mas a essência das palavras. E a individualidade, ela não se comunica por palavras articuladas. Quem se comunica com palavras articuladas é a personalidade. E às vezes a personalidade não convence nem a individualidade. A personalidade não convence nem a individualidade. Então, como saber? Sentir a vibração da palavra. Os olhos. Por exemplo, a gente consegue disfarçar tudo, menos o olhar. Repararam ou não? Por isso que tem aquela frase, os olhos são o espelho da alma. Você consegue disfarçar tudo, menos o olhar. Menos o olhar. Aí coloca um óculos escuro e resolve, tudo bem? Mas você não consegue disfarçar o olhar. Se existe uma coisa que nós trazemos de outras existências, é a nossa forma de olhar. O jeito de olhar. Nós trazemos de outras existências. Você vai melhorando, claro, mas o seu jeito de olhar não muda. O jeito, tudo bem? Estou falando da genética, estou falando do jeito. Porque o seu jeito de olhar expressa os seus sentimentos. Então, uma pessoa muito inteligente, mas muito inteligente, né? Com más intenções, perceba que os olhos dela não param também. Está em constante movimento. Então, são sinais que a pessoa dá, sem que ela perceba, ok? Ela pode até nos enganar num primeiro momento, mas num segundo momento já acende a luz amarela. O que tem por trás daquela frase, daquele argumento ou contra-argumento? Entenderam? É importante, quando você detecta, aí você, o que ele falou mesmo? Exato. Ele fala, você vira as costas, você lembra de alguma coisa? Você não lembra absolutamente nada. Porque a sua individualidade não absorveu aquilo. Talvez a sua personalidade sim, mas a sua individualidade não absorveu aquilo. Opa, peraí que enroscou uma coisa. Ixi. Vamos lá. Todo orgulhoso é inseguro. Todo orgulhoso é inseguro, é carente, não confia em si mesmo, necessita impor-se. Aliás, para o orgulhoso só existem duas formas de fazer as coisas, qualquer coisa. A dele é errada. Entenderam ou não? Para o orgulhoso só existem duas formas, a dele é errada. Então, como é que a gente sabe disso? Tem 1000 formas de fazer a mesma coisa, vocês concordam ou não? Cada um faz de um jeito, de uma forma. Você pode até aprimorar, pedir opinião, claro, evidente, isso é natural. Mas para o orgulhoso só tem duas, a dele e a errada. É diferente, aí é completamente diferente. Porque ele é carente. E por que ele é orgulhoso? Todos nós somos, tá? Que aí, uns mais, outros menos, faz parte do nosso processo. Porque ele tem a autoestima baixíssima. Toda pessoa que tem autoestima baixíssima, ela busca nessa máscara disfarçar isso. Toda pessoa humilde tem autoestima elevada. Entenderam ou não? É o contrário. É exatamente o contrário. A autoestima elevada é você gostar de você ter os pés no chão, você ensinar e aprender. Ora você ensina, ora você aprende. Sócrates, um filósofo da antiga Grécia, ele não sabia de tudo, ele sabia da área dele, sabia muito inclusive, mas da área que não era dele, ele sentava e aprendia, como qualquer aluno. Olha interessante, tanto que ele foi considerado um dos homens mais sábios da sua época, porque era o único que reconhecia a própria ignorância. Os outros sábios da época, você podia perguntar o que você quisesse, se eles não soubessem, eles inventavam. E ele fez isso, Sócrates fez isso. Quando a pitonisa, né, a médium da época, disse para ele isso, ele falou, não concordo, que eu sou o homem mais sábio da minha época. Não concordou mesmo. E ele foi a campo. Ele conhecia os sábios da época. E encheu eles de perguntas. Todas. E todos respondiam tudo. Mas absolutamente tudo. O que eles não sabiam, eles inventavam.
E aí quando eu perguntava alguma coisa para ele, da área dele, ele sabia, ele falava. Mas da área que ele não sabia, ele falava, não sei. Só sei que nada sei. E aí ele sentava para aprender. Isso é humildade. Entenderam ou não? Então ele era professor e aluno. Ele era mestre e aprendiz. Isso é humildade. O que ele sabe, sem dúvida. Foi um dos maiores sábios da humanidade. Aliás, um dos braços direitos de Jesus. Ok? Para quem não sabe. Um dos seus prepostos diretos foi Sócrates, da antiguidade. Foi Sócrates. Então, o que ele tinha? Humildade. Ele foi considerado sábio não pelo conhecimento que ele tinha, mas pela humildade que ele tinha. Então, toda pessoa humilde é uma pessoa sábia, porque reconhece o próprio tamanho e está sempre querendo aprender alguma coisa. Sempre, sempre. Sempre querendo aprender alguma coisa. Ok? Então, ó, todo orgulhoso é inseguro, carente, não confia em si mesmo, necessita impor-se. Por quê? Porque eles sofrem de vício de prestígio, delírios de grandeza. Qual é o mal que eles sofrem? Eles, né? Nós também, né? Nós sofremos do quê? De vício de prestígio, delírios de grandeza. Então, todo orgulhoso, e nós temos uma cota de orgulho, ok? Nós temos, ok? Se tiver algum anjo aqui na plateia, me perdoe, mas tudo bem. O pior é que o anjo nem perdoa, porque ele nem se ofende, fica mais chato isso ainda, ok? Então veja, porque todos nós, de alguma forma, ainda trazemos isso dentro de nós para ser retrabalhado, reavaliado, ressignificado. Quando um espírito, degrau de cima, vai reencarnar no planeta Terra, interessante isso, hein? Uma das coisas que ele não pede é facilidade. Eu estou falando do degrau de cima. E por que não? Duas coisas que não tem nada de errado com isso, mas que eles também não pedem. Não tem nada de errado com isso, tá? Se você souber administrar, sem problema. Que problema é que 90% não sabe administrar isso. Beleza e riqueza. Porque para um planeta de provas e expiações, onde a maioria é orgulhoso, riqueza e beleza é uma porta escancarada, sim ou não? Nada de errado com isso. A doutrina espírita não faz apologia à pobreza, não, nunca. Mas deixa bem claro que, olha, num planeta de provas e expiações, onde o orgulho é preponderante na maioria, que eu acho que colocaram nós nessa conta, ok? Acho, talvez. Beleza e riqueza é um complicante a mais. É um complicante a mais. Oi? Pobre e feio, É isso, viu? É só você vai cutucando, aparecem os anjos. É só você vai cutucando. Você entendeu? Você vai cutucando. Mas não pedem porque eles sabem. Porque quando você está numa colônia espiritual, né, nós estamos sobre a colônia das flores. A maioria de nós conhecemos a colônia Nosso Lar pelo filme, pelo livro, certo? Mas no Brasil são 25 colônias já catalogadas. A mais conhecida é Nosso Lar, tudo bem? Uma das primeiras, mas nós estamos sobre a colônia das flores, que é quase 10 vezes maior do que o tamanho do Nosso Lar, só para vocês terem uma ideia. Pelo nome dá para vocês imaginarem o que tem lá, né? A colônia das flores, maravilhoso lá, ok? Lá, quando nós estamos na colônia, que é uma colônia de refazimento, toda a colônia espiritual está num umbral fino. Então, tem uma camada chamada umbral, grosso, médio e fino. Então, todas as colônias espirituais, né, não só essas 25, mas todas as colônias espirituais, de qualquer religião, filosofia espiritualista, está no umbral fino. O umbral fino já é regeneração. Tudo bem? Então você está lá, você enxerga de um jeito, você sente de um jeito. Quando você reencarna, planeta de provas e expiações, com um corpo 1000 vezes mais denso, em um meio 1000 vezes mais pesado. Deu para você entender ou não? Pode falar. Anjo. Já que você falou agora, né? Essas colônias espirituais, Ou é que nem as cidades para nós. E complementando a pergunta, você disse que tem as diversas religiões. Sim, sim. Então, mesmo eles não tendo essa consciência, Sim. eles vão chegar lá e... São tratados da mesma forma, nem falam que desencarnaram. É mole? É interessante isso, tá?
Né? Sabe que quando eu estava convivendo no meio evangélico, eu tinha uma citação interessante, porque tem algumas religiões que acham que só eles serão salvos. Aí, pessoal, nessa parte a gente tem que passar caladinho, porque eles não sabem que tem mais gente. Exato, né? Então as colônias existem mais diversas. Vamos supor, para vocês terem uma ideia como é interessante essa questão de colônia. Uma família japonesa, com costumes japoneses, tudo bem? Tradição japonesa, ok? Eles podem até passar pela colônia das flores, que é a mais próxima, mas eles vão na colônia que tem de acordo com a sua tradição, com a sua família. Entenderam? Não, eles podem até passar porque está passando, mas o direcionamento dele vai exatamente naquela colônia que faz parte da sua família, da sua tradição, onde eles se sentem bem. Então, os brasileiros vão para a colônia das flores? Olha, no Brasil tem 25 colônias. Então os brasileiros, dependendo da região que eles estiverem. Ok? Mas vamos supor que você está aqui no estado de São Paulo, mas você tem uma afinidade, uma família, uma tradição lá no norte. Você vai passar pela colônia das flores, mas você vai ficar lá, se você tiver afinidade lá. Colonização, né? Isso. A área portuguesa. Isso, exatamente isso. Ok? Então tem a ver com afinidade. Nós vamos passar pela colônia das flores, porque ela está no estado de São Paulo inteiro, uma parte de Minas, uma parte do Paraná, ok? Então necessariamente ele vai ter que passar por lá. Mas ficar lá vai depender de outras situações. Oi? Tem a ver com a doença que a pessoa desencarnou, algumas colônias? Tem. Cada colônia tem as suas especialidades. Tá? Veja que uma colônia é um grande hospital, é como uma cidade, ok? Chama colônia de refazimento. Então, dentro de cada colônia você tem os setores, o departamento, tem a psiquiatria, tem tudo que você possa imaginar? Tem tudo separadinho lá. Ok? Pode falar. Isso também é vibração ou é local? Não, é vibração. Não é um local geográfico. Não é um local geográfico. Está aqui. A gente fala assim, umbral fino. Isso é só uma forma didática para falar para vocês, tudo bem? Mas não é exatamente uma vibração. Então você vibra aqui. Por isso tem um umbral grosso, um umbral médio e um umbral fino. Aonde você vibra. Aonde você vibra, tudo bem? Então, umbral fino, porque ali já é regeneração. E 95% dos espíritos de qualquer colônia são espíritos reencarnantes no planeta de provas e expiações. Somente 5% não são reencarnantes num planeta de provas e expiações. Estão no degrau de cima. Aí eles vêm como missionário. Deu para vocês entenderem ou não? É interessante isso. Só acessa, né? Oi? No grosso, no médio, não tem colônias. Não. Tem pronto-socorros. Aí depois vai para a colônia. Filme Nosso Lar, vocês já assistiram, a maioria de vocês. Agora vai ser o Nosso Lar 2, tá? Daqui a alguns meses vai ser o Nosso Lar 2. Então, ele estava num umbral grosso, no primeiro momento. Exato, umbral. Umbral grosso. Ele não estava numa... Depois ele foi para a colônia. E é interessante, tá? Às vezes você não, entre aspas, tá? Você não merece estar numa colônia, mas alguém vai interceder por você e vai te colocar lá. Sempre tem, né? Porém, eu estou que nem o livro dos Espíritos, eu estou com vírgula em tudo, né? O livro tem um defeito, eu já falei isso para vocês, tirando a questão 625, né? Tirando que a resposta mais curta veio de Jesus, então não tem vírgula, todas as respostas têm vírgula. Então eu falei, entendi, vírgula, aí não entendi mais nada. Ok? Porque a pergunta e a resposta, fala, entendi, vírgula, aí você fala, putz, não entendi mais nada. Porque depois da vírgula que vem um complemento. Só a questão 625 que não tem vírgula, tudo bem? Que é a resposta mais curta. Então, vírgula, alguém vai interceder por nós e nós vamos para uma colônia. Tudo bem? Se manter na colônia, aí vem a vírgula. Não depende mais de intercessão, depende de comportamento. Entenderam ou não? Pode ser que você não queira ficar, né? Pode ser que você não queira ficar, inclusive. Né? No livro Nosso Lar, tem um momento que o Clarencio é um dos ministros de Nosso Lar, conversando com o André Luiz, fala assim, vieram 5 degraus acima, tá?
André Luiz nas suas reclamações. Tudo bem? Reclamando, ele estava reclamando. Aí, imagina, só ouvindo tudo, Clarencio. Chega uma hora que Clarencio fala assim para ele, cale-se. E aí? Quer continuar reclamando? É no umbral, não é aqui. Lá você pode reclamar à vontade. No filme mostra bastante, né? Ele reclamando da comida, que não é mesmo. Exato, exato. Até um nível de reclamação eles aceitam. Dali pra frente, fala, vai lá pro umbral, lá você pode ficar 50 anos reclamando. É o que as pessoas mais fazem lá é reclamar. O filme ele generaliza muito o umbral, né? Ele não determina esse umbral grosso. Não dá. Agora eu queria saber, a pessoa que vai para o umbral grosso, ela tem que passar necessariamente por médico, filho, para depois... Todos nós passamos pelo grosso, médio e fino. Todos. Vírgula. O tempo que nós vamos ficar em cada um deles. Entenderam ou não? Todos vamos passar. Ok? Desencarnando, eu vou passar pelo grosso, médio, para chegar no fino. Quanto tempo eu vou ficar em cada lugar dele? Posso ficar alguns minutos, posso ficar algumas décadas. Tem que lapidar. Vai depender da condição vibratória. Deu para você entender ou não? É a minha vibração. Então, quando eu falo umbral grosso, umbral médio, umbral fino, eu estou falando de vibração. Ok? De vibração. Você está onde está a sua vibração. Então, no umbral grosso, só reclamam de tudo, brigam em relação a tudo, cobram tudo, querem brigar, querem xingar. Tem que ficar lá mesmo, até esgotar. Deu para você? Chega uma hora que esgota. Pode levar algumas décadas ou alguns séculos. Pode falar. A gente só acessa essas colônias se desencarnar. Não. Ou a gente consegue? A gente acessa nesse momento em espírito. Então. A crosta é considerada um umbral. Um dos departamentos do umbral chama crosta. Entenderam? Entendeu? Um dos departamentos, a crosta é um dos departamentos do umbral. É a parte mais materializada do umbral. Mas chama crosta. Deu para você entender ou não? Mas a gente vai em sonho no umbral. Nós não saímos do umbral, né? Sim. Nós estamos no umbral, né? O que nós vamos de vez em quando é para uma colônia. Sim. Sim. Ok? Umbral, pessoal, olha interessante. Umbral interno é muito pior do que o umbral externo. Então, no filme Nosso Lar, né? Mostra um umbral, não mostra? Bem no início do filme? Ok? Aquilo é uma projeção do sentimento de todas aquelas pessoas. Nem a luz do sol atravessa. O sol está do mesmo jeito, tá? Não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Mas eles não conseguem, porque a vibração é tão pesada, o pensamento é tão pesado, é tão denso, que faz uma camada escura. É pensamento aquilo. Formas, pensamentos. Aqui não amanhece, anoitece? Amanhece e anoitece. Porém, a vibração fica uma camada escura, que a luz do sol não consegue penetrar. Então, o umbral interno é muito pior do que o umbral externo. Queria perguntar alguma coisa? É porque a gente tem uma prova, um umbral grosso, parcial, eu já estou aqui, né? Sim, estamos. E por interseção, eu posso sair do umbral grosso mais rápido? Tipo, você está lá na quinta dimensão e pede pela gente, a gente pode ir mais rápido e chegar na colônia. Vamos lá. Aqui, né? Vamos lá. André Luiz ficou mais de 8 anos. André Luiz ficou mais de 8 anos no umbral. Ok? Pouco, viu? Você está achando que é muito? Pouco. Ok? Várias vezes neste período, a mãe dele foi visitá-lo. Ele não percebeu a presença dela.
Ela, Clarence e os outros espíritos. Chegavam, continuava xingando, brigando, berrando, cobrando, né? Vaidade intelectual ali muito alta, muito alta. Ele não percebia a presença desses espíritos. Foram várias vezes, ok? Chega uma hora que foi necessário esgotar toda essa intelectualidade que ele tinha, toda a arrogância, toda a prepotência, toda a vaidade, os seus argumentos e contra-argumentos não estavam valendo de mais nada. Aí ele esgotou. A hora que ele esgotou, que ele cansou e caiu com a cara na lama, não sei se vocês lembram disso, ok? Do filme, ele lembrou que a mãe dele tinha ensinado uma prece para ele. Ele já estava cansado, ele já estava esgotado. Não foi a prece ajudou, mas não foi a prece. Onde ele se esgotou de toda a sua intelectualidade, vaidade, arrogância, prepotência, reclamação. A hora que ele estava exaurido, que ele falou, cansei, agora você vem. Entenderam ou não? Não é que a espiritualidade espera o seu último minuto, mas você só oferece o último minuto. Entenderam ou não? Porque se você tivesse mais um pouco de arrogância, prepotência e vaidade, você continuaria brigando. Para os suicidas é a mesma coisa? Oi? Para os suicidas é a mesma coisa ou não? Não necessariamente. Porque aí você tem um Vale dos Suicidas, okay? Que é uma região do umbral. Não, ele não estava no Vale dos Suicidas. Ele foi considerado um suicida indireto inconsciente, assim como todos nós. Tudo bem? Todos nós somos classificados como suicidas indiretos inconscientes. O consciente já é uma outra categoria do umbral, que Maria que cuida, o recurso é outra, a ajuda sempre existe, sempre. Só que o tratamento é outro. Ajudamos a tirar pessoas. Sim. Mandando energias dela. Claro. E às vezes desdobradas em sonhos, nós podemos ajudar algumas pessoas também. Como faz? Meu primo se suicidou esse ano, mas 7 de fevereiro. É nesse momento, prece. Não queira você se aproximar. Mas a sua prece, o seu sentimento, o seu carinho, o seu amor chega. Fato, que é o mais importante. Mas não queira fisicamente perispiritualmente, tá? Porque a vibração é muito pesada. É muito pesada. Mas a prece, o carinho, o respeito, o amor, isso chega. Chega e ajuda. Talvez ele não tenha consciência de onde vem vindo aquilo. Vai chegar um momento que ele vai ter. Mas que está sendo cuidado, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Maria, inclusive, aquela que foi a mãe de Jesus, com todas as suas auxiliares. Tudo bem? Então, sofrer de vício de prestígio e delírio de grandeza faz com que a gente se torne orgulhoso, faz com que a gente crie um umbral próprio. Veja, umbral próprio, tá? A humildade é uma prece? Ela é considerada um ato de humildade, de simplicidade, de espontaneidade. É considerada uma prece. E é interessante isso, porque na humildade você tem a oportunidade, só na humildade, você tem a oportunidade de conhecer a si mesmo. Só com a humildade você tem a capacidade de conhecer a você mesmo. E aí você chega à conclusão que você é muito mais luz do que sombra. E o que nos apavora não é o nosso lado sombra, é o nosso lado luz. O que nos apavora não é o nosso... Até porque o lado sombra a gente conhece já faz tempo. Mas é o nosso lado luz. Ok? Mas é através da humildade que você reconhece que você é muito mais luz do que sombra. E aí você percebe que a felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. A felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. Por quê? Ele está colocando a felicidade onde não existe, onde ela não está. Pessoas, coisas, lugares, posições sociais. Isso é importante e até nos gera momentos de felicidade. Mas ser uma pessoa feliz é uma pessoa equilibrada, que tem seus momentos, claro, como qualquer ser humano. Mas uma pessoa que trabalha o seu eu, não o seu ego. Entenderam ou não? Vai ressignificando, vai reavaliando, vai reconsiderando, vai se permitindo, vai errando, quer dizer, mas vai aprendendo com tudo isso. Eu aprendo com os erros? Não.
Eu aprendo corrigindo os erros. Entendeu? Eu errei, realmente eu errei. Então, quando você reconhece, isso é um ato de humildade. Quando você terceiriza e justifica, lição não aprendida. Toda vez que eu terceirizar ou justificar alguma coisa, o recado a mensagem é lição não aprendida. Repete a lição. E vai repetindo a lição. Às vezes com pessoas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes, mas as lições vão sendo repetidas. Por quê? Porque os meus sentimentos e pensamentos atrairão pessoas e situações para perto de mim. Então, se eu não melhorei, é uma questão de tempo. Eu vou atrair pessoas e situações nas mesmas lições, que eu ainda não aprendi. E depois que eu aprendi, você vai ter que passar por elas também. Só que a forma de você vivenciá-la é diferente. Entenderam ou não? Pode falar. Pode repetir a frase da felicidade inquieta? A felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. A felicidade em conquistá-la. A felicidade está inquieta. O que é? Ela está do meu lado. Frente à demora do sofredor em conquistá-la. Porque nós reencarnamos para sermos felizes. Esse é o nosso projeto de vida. Essa é a nossa proposta. Nós vamos reencarnar não é para sofrer. Não, para ser feliz. Só que eu preciso ressignificar, eu tenho que reavaliar, eu tenho que quebrar os meus preconceitos, eu tenho que ampliar os meus horizontes, eu tenho que enxergar irmãos em toda parte. Todos os seres humanos são seres humanos, ok? Os diferentes não são desiguais. Veja, exato. Os diferentes não são desiguais. Somos todos seres humanos. Todos aprendendo a mesma lição, de formas diferentes. As mesmas lições que nós estamos aprendendo aqui, milhares de pessoas das mais diferentes denominações religiosas estão aprendendo a mesma coisa. Estão aprendendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Talvez de formas diferentes? Sim. Qual é o problema? Nenhuma. Então, quando a gente começa a mudar o nosso olhar para a vida, mas principalmente para nós mesmos. Por isso que começa aqui, ó. Eu tenho que mudar o olhar em relação a mim mesmo. Meu principal compromisso, né, é comigo. Antes de reencarnar, foi traçado 3 compromissos para nós. Para todo ser humano, tá? Para todo ser humano. Ó, o seu principal compromisso é com você. Não é com ninguém, não é com coisa alguma. Você tem que aprender a se amar, a se respeitar, a se considerar. O principal compromisso é você. O segundo é com a espiritualidade que vai te assessorar. Seu anjo da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, às vezes um amigo encarnado que nos orienta, que nos ajuda. Esse é o compromisso. E o seu terceiro compromisso são com as pessoas que fazem parte do seu momento e do seu mundo. Não que eu tenha dívidas com elas, nunca tive e nunca terei. Eu tenho dívida com a minha consciência. Elas fazem parte disso ou não. Vamos supor que eu tivesse prejudicado muito uma pessoa numa reencarnação passada. Magoado, ferido, machucado, traído, qualquer coisa nesse sentido. Pode ser que eu venha com ela? Pode. Até para resgatar. Mas vamos supor que ela evoluiu. Ela está no outro plano. Como é que eu fico? Com problema. Deu para vocês entenderem ou não? Eu fico com o problema. O problema está na sua consciência. Só que a vida vai me propor situações para que eu possa me resgatar daquilo. Entenderam ou não? Vai me colocar em situações que eu possa me resgatar. Então o problema não é exatamente com o outro. O problema é com a minha consciência. Porque se o outro me perdoar, ótimo para ele. A dívida não mudou nada. Quando o outro me perdoa, melhor para ele. Quando nós perdoamos os outros, melhor para nós. A dívida do outro continua do mesmo jeito. Deu para você entender ou não? E Deus não perdoa. Mas eu entendo tudo isso aí, mas o mundo lá fora, isso aí é uma passividade. O espírito é passivo. E passivo diante de injustiça que você tem lá fora. É difícil porque o homem tem que vir para transformar, para deixar um legado para a geração futura. Sim, sim. Então, como que você vai ser passivo diante do que tem aí fora? Aceitar tudo sem
se opor a nada. É impossível, eu vou ter que botar uma 350 vezes. Então vamos ressignificar. Vamos ressignificar. Ser passivo, ser pacífico. Entenderam a diferença ou não? Sim. Ser passivo é uma coisa, ser pacífico é outra. A doutrina espírita não me ensina a ser passivo, ela me ensina a ser pacífico. Perceberam ou não? Eu posso sim lutar pelos meus direitos, eu posso, claro, participar disso sem violência, sem agressividade. Exato, entendeu? Então ser passivo, às vezes é um orgulhoso disfarçado. O cara que é muito passivo, aí você tem um orgulho, mas ser pacífico, a doutrina espírita fala, lute sim pelos seus direitos, claro, sem violência, sem agressividade. Então você vai ser pacífico, você não vai ser passivo. Você não pode misturar as duas coisas. Então a doutrina espírita, pessoal, não nos ensina a ser passivo nunca, mas ela nos ensina a ser pacíficos. Lutar sem violência, sem agressividade. Ok? Então eu vou sair quebrando tudo? Não, por que quebrando tudo? Como assim? Me ensina a lutar, sim, mas não com as armas da violência. Tá? É diferente. O passivo é aquele que aceita tudo, fica quieto e acha que assim ele vai evoluir. Vai nada. Vai nada. Mahatma Gandhi, tá? O pacífico não, ele luta sim, ele briga sim, ele quer saber seus direitos sendo respeitados, sim, claro, porque ele faz parte da sociedade, ele é responsável por isso. Tem uma injustiça, ele vai lá e transparência, claro. Exato, mas sem violência, essa é a diferença do pacífico. Então a doutrina espírita nos ensina a ser pacífico, lutar pelos direitos, passeata, tudo é muito válido, pessoal. A doutrina espírita até apoia isso, mas jamais vai apoiar um ato de violência, de agressividade. Aí é fato. E jamais vai apoiar alguém de cabeça baixa, aceitando tudo quieto. Não, claro que não, é evidente que não. Né? Então, passividade, em muitos casos, é um orgulho disfarçado, passividade. Né? Em relação a ser pacífico, é a pessoa que luta pelos seus direitos. Vocês acham que humilde não luta pelos seus direitos? Luta e luta sim. E vai atrás e quer saber o porquê, mas se ele estiver errado, ele pede desculpa. Mas ele luta, ele briga sem violência. O humilde é aquele que está com os pés no chão, tem a lucidez. Se ele achar que tem alguma coisa injusta, ele vai atrás, ele vai ver. Ele tem o direito e o dever de ser assim, mas sem violência. Ele reconhece o desvio de conduta e tenta... Exato, mas sem violência. Deu para você entender? O humilde, ele briga pelos seus direitos, mas o brigar entre aspas, de acordo com a lei. De acordo com a lei e sem violência. Então, o humilde não é violento, ele não é agressivo, ele é enérgico. Perceberam a diferença ou não? Às vezes ele é até duro nas palavras, mas não é violento nas palavras. Ele não é agressivo nas palavras. Ele é objetivo e ele é direto nas palavras. O Cristo foi assim. Tudo bem? Nunca foi violento, nunca foi agressivo. Ele foi enérgico. Enérgico. Então, nós, às vezes, precisamos ser enérgicos, sim, mas sem violência e sem agressividade. Tudo bem? Entender um pouco sobre humildade? Da onde começa? Da gratidão, do 70-30. Lembre-se bem do 70-30, ok? Eu sou feliz por aquilo que eu compartilho. Minha alma, minha essência se alimenta daquilo que eu dou. Não que eu barganhe, tá? Ok? O humilde, só para terminar a aula de hoje, por mais que essa palavra seja muito forte para nós, a gente conhece essa palavra há séculos, e Allan Kardec no século XIX usou essa frase, até porque cabia no século XIX, e no século XIX já foi uma revolução essa frase, mas não dava para ser outra. Hoje, século XXI, nós temos que mudar um pouco essa frase, na forma de escrita só. Na época do século XIX falava assim: fora da igreja não há salvação. Ok? Isso era uma frase secular, não se discutia essa frase. Fora da igreja não há salvação. Allan Kardec faz: fora da caridade não há salvação. Imagine o tamanho da briga que ele arrumou.
Porque caridade não tem rótulo. Já foi, estou no século XIX. Hoje, século XXI, entendendo um pouquinho melhor sobre caridade, essência, eu nem usaria a palavra mais caridade. Na verdade, já faz um tempo que eu não uso essa palavra caridade. Não. Não. Pessoal, troquem a palavra caridade, que está mais condizente, tá? Porque nós já avançamos um pouco mais. Avançando um pouco mais, você pega a mesma palavra, mas dá um outro significado. Troquem a palavra caridade por oportunidade de trabalho. Porque se eu falar caridade, parece que eu estou barganhando com Deus. Deus, mas eu fiz tanta caridade, assim, eu estou num umbral grosso, como assim? Não é verdade? Como assim? Não é isso? Então, caridade parece barganha. Se eu trocar a palavra caridade por oportunidade de trabalho, eu vou cobrar quem? Muito pelo contrário, eu vou agradecer. Deu para você entender ou não? Eu estou tendo uma oportunidade de trabalho. Vocês nunca vão ouvir um espírito superior falar que está fazendo caridade. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eles falam em oportunidade de trabalho. Foi com eles que eu aprendi nos livros. Né? Eu já li alguns livros que eu já li, ok? Alguns poucos livros. Né? E o exemplo desses espíritos, eles nunca falaram que eles estavam fazendo a caridade. Eles sempre estavam agradecendo a oportunidade de trabalho. Perceberam? Perceberam que é diferente? Então, vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor, não é o caso, né? Que o meu carro está lá fora e ele é roubado. E não tem seguro. Ok? Aí eu vou questionar Deus. Puxa, eu estava lá no centro, não dava para deixar um anjo cuidando do meu carro? Eu estava fazendo a caridade. Eu vou pensar dessa forma. Ou não vou? Vou questionar Deus, vou questionar a espiritualidade. Eu não estava fazendo a caridade, eu estava tendo uma oportunidade de trabalho. Não tem nada a ver com o seguro do meu carro na rua, que isso faz parte. Deu para você entender? Não? Eu separo as coisas. Então a frase ficaria assim hoje. Anotem porque vai cair na prova. Né? Fora, caridade como amor em ação. Fora do amor em ação, não há evolução. Troque a palavra salvação, que é uma palavra pesada. Fora da caridade, não há salvação. Fora do amor em ação, não há evolução. Então, caridade pode ser trocada como amor em ação, mas é, essencialmente, oportunidade de trabalho. Então, o humilde vê uma oportunidade de trabalho. Ele não vê caridade. Entenderam ou não? Ok? Então, semana que vem nós vamos trabalhar resignação, o segundo degrau. Ok? Já. Prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecer a essa oportunidade de trabalho, às vibrações, ao momento em que nós e o plano maior nos recolhemos para alimentar a nossa alma, para ampliar os nossos horizontes, dissipar a nossa ignorância, ter a certeza que não estamos aqui por acaso, que nós somos agentes multiplicadores, que possamos levar essa palavra amiga para o nosso meio, para os nossos amigos. Sempre uma palavra que edifica, que constrói, que alegra. Que os nossos olhos possam refletir um pouquinho daquilo que a gente vem recebendo da espiritualidade superior. Que possamos sorrir, que possamos abraçar, que possamos agradecer sempre a oportunidade de estarmos vivos, por aquelas pessoas que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar nessa reencarnação, para que pudéssemos estar aqui, que possamos ter muita gratidão nos nossos corações, porque é a gratidão que nos preenche, que nos dá a oportunidade, para que a gente possa rever fatos, situações do passado e ter a certeza que saímos melhores, que aprendemos algumas lições, que a vida nos educa e o tempo nos aprimora, e que possamos estar sempre com esse coração aberto, com essa vontade de aprender. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado.